Oi, meu nome é Natália. Eu e a Maria Clara, a gente vai dar início à apresentação do trabalho de cálculo diferencial integral 3, com o tema Cálculo do volume de uma garrafa usando métodos de medições precisos. Bom, dando uma breve introdução do nosso tema, o porquê que a gente vai calcular o volume de um objeto. O volume de qualquer objeto que seja, ele vai ser muito importante em várias áreas, como nas indústrias, na fabricação, em pesquisas científicas. E para fazer o cálculo desse volume, nós seres humanos, a gente usa os instrumentos e nele pode haver alguns erros tanto como da nossa manipulação, como interferência do meio externo, algum erro do instrumento próprio, e isso pode prejudicar, seja qualquer trabalho ou pesquisa que for feita com o uso desse volume. E para isso, a gente vai usar as derivadas parciais, calculando o erro máximo e mínimo na medição desse volume. Provar que nem todo instrumento, por mais preciso que ele seja, ele vai dar o volume exato. Então, é por isso que a gente considera muito importante, né, as derivadas parciais no cálculo desses erros. Erros inevitáveis, né, como eu já falei, e a estimativa do erro máximo vai ser feita pela soma dos erros parciais de cada variável ponderados pelas derivadas parciais do volume. E isso vai contribuir para uma visão clara de cada um desses componentes. Bom, dando continuidade, o nosso objetivo principal desse trabalho vai ser definir o erro máximo na medição do volume interno de uma garrafa térmica, qual a gente vai utilizar os conceitos de cálculo diferencial integral e o uso de equipamentos de medições precisos e a aplicação de diferenciais. Vai ser possível realizar uma análise mais detalhada e calcular de forma exata a capacidade volumétrica dessa garrafa. Bom, eu sou a Maria Clara, eu vim falar aqui um pouquinho sobre a metodologia que a gente usou. Aqui a imagem na tela está mostrando para vocês a garrafa que a gente usou, objeto de estudo, e os três principais instrumentos que a gente utilizou. A gente usou uma régua para medir a altura, um paquímetro para medir o diâmetro de cima e de baixo da garrafa, também medir a espessura do cilindro superior da garrafa, que é meio que a tampa, e o micrômetro que a gente utilizou para medir a espessura a espessura do cilindro inferior da garrafa. Bom, como a gente quer uma coisa mais precisa, a gente precisa determinar o volume real da garrafa. Quando eu comprei, estava falando que era 750 ml, mas para a gente ter um volume mais exato, porque acho que 750 ml vai contar só até o finzinho do cilindro superior, que é a parte cinza da garrafa. A gente quer saber o volume total. Então, a gente fez um experimento no laboratório, um ensaio, com o auxílio de uma proveta de 500 ml, onde a graduação de 5 em 5 ml. A gente fez um experimento 3 vezes, a gente mediu 3 vezes esse volume, deu uma média aí, deu uma média de 785. O primeiro ensaio foi 790, o segundo foi 780 ml e o terceiro foi 785. Então, a gente tem que o volume real é 785, que é a média desses 3 ensaios. Aqui a gente tem a tabela do instrumento que a gente usou, a exatidão desse instrumento e o que a gente mediu com o instrumento. A gente vai adotar DC, o valor de DC como o valor de exatidão do paquímetro, que é 0,005 centímetros, e DH a gente vai adotar como 0,05 centímetros, que é a exatidão da régua. Nesse slide dá para ver como foram feitas as medições da altura, do diâmetro e da espessura do cilindro superior. Aqui nessa tabela a gente está apresentando todas as medidas que a gente fez sem nenhum cálculo por cima, somente as medidas que a gente tirou da régua, do paquímetro e do micrômetro. Aqui eu apresento as fórmulas que a gente vai usar, que é a fórmula da circunferência, a fórmula do volume e a fórmula das derivadas parciais que a gente vai usar para calcular o erro. Bom, para conseguir calcular o volume, a gente vai precisar da circunferência, e para conseguir calcular a circunferência, a gente precisa do diâmetro real, então a gente vai contar o diâmetro real com o valor das espessuras que a gente tirou. A partir disso, a gente sabe que o raio é igual a diâmetro sobre 2. A partir desse valor que a gente achou do raio, a gente consegue achar o valor da circunferência de cada cilindro diferente, o superior e o inferior. E aí, a partir
dessa circunferência, a gente consegue calcular o volume. A gente tem aqui que a circunferência superior é 15,8965 e a circunferência do cilindro inferior é 21,2058, além das alturas. Todos os cálculos que foram feitos para acharem os valores dos volumes dos cilindros, dos dois, volume total, que é só somar os dois volumes que a gente achou, do cilindro superior e o cilindro inferior, e a gente colocou aqui também o volume real, que é para ter uma comparação. O valor chega bem próximo, tem menos de um centímetro cúbico de diferença. E para calcular o erro, a gente também apresenta as derivadas parciais de cada cilindro e a derivada parcial total, que é também a soma das duas derivadas parciais dos dois cilindros. Agora a gente chega no último cálculo, que é o que a gente estava procurando, que é o erro máximo e o erro mínimo. O erro máximo vai só somar o valor do volume total que a gente achou com a derivada parcial, que é o erro, e o volume mínimo é a mesma coisa, só que ao invés de somar, a gente vai subtrair. A gente achou os valores aí de 788,094 centímetros cúbicos para o valor máximo, o valor do volume máximo, e 781,746 centímetros cúbicos para o valor mínimo. A partir desses dois valores, a gente consegue calcular o erro diferencial máximo e mínimo, que é uma fórmula simples, que é o módulo do volume real para o máximo. É o módulo do volume real menos o volume máximo, dividido pelo volume real, vezes 100%. Aí, esse valor a gente conseguiu achar 0,39% de erro máximo diferencial. E para o erro mínimo, a mesma coisa, só que em vez do volume máximo, a gente vai usar o volume mínimo, que deu um erro diferencial mínimo de 0,40. Então, aqui dá para ter uma noção básica de que os cálculos foram bem precisos em comparação ao ensaio de volume real que a gente fez. Por fim, para concluir, a gente chegou numa conclusão de que o uso das derivadas parciais em instrumentos precisos, eles permitem uma análise exata do volume interno. Os métodos que a gente utilizou, eles causaram baixos erros diferenciais e as medições dos cálculos precisos, eles foram bem próximos. A gente achou o volume estimado, ficou bem próximo do volume que a gente determinou com a proveta. O volume que a gente achou foi 784,92 centímetros cúbicos e o que a gente determinou com a proveta foi de 785 ml. Também a gente tentou minimizar, né, o erro de paralaxe, tomando muito cuidado na hora de medir com a proveta. A gente mediu 3 vezes, fez uma média. Eu e a Maria, a gente olhou para ter a minha visão e a dela. E, por fim, o volume calculado, ele está dentro da margem de erro esperada. Isso prova, né, o quão importante os métodos que a gente utilizou nesse trabalho.